Aquele exercício da FUVEST, ó, ele fala a largura do rio, que é de 1 km. É uma tretinha esse exercício mesmo. Tem uma correnteza de velocidade e magnitude 1,5 km por hora. O rio, ele sempre corre do mais alto para o mais baixo, né? Então ele desce, o rio desce, não faz sentido o rio subir. Aqui eu vou colocar literalmente para baixo, tá? Então essa daqui é a velocidade do rio. Quando a gente fala velocidade do rio, eu quero dizer com relação à Terra, certo? Com relação à Terra. Pronto. Ele deu o valor lá, não vou colocar aqui. Mas essa é a velocidade do rio com relação à Terra. Um homem pretende atravessar um rio de barco, remando com velocidade constante de magnitude VH igual a 2,5 km por hora. O problema é que eu não sei para onde ele está remando, certo? Ele quer atravessar o rio. Se ele remar para cá... Opa. Se ele remar para cá, ele atravessa o rio? Atravessa. Ele vai chegar do outro lado do rio. Sabe Deus onde? Na verdade, ele vai chegar aqui, porque o rio está empurrando ele para baixo. Tá bom? Se ele remar para cá, ele atravessa? Atravessa. Vai chegar aqui? Não, vai chegar aqui, porque o rio está empurrando ele para baixo. Beleza? Se ele remar para cá, ele atravessa o rio? Atravessa. Vai chegar aqui? Não, vai chegar aqui, porque o rio está empurrando ele para baixo. Beleza? E se ele remar assim? Ah, ele não atravessa o rio. Se ele remar assim? Aí ele não atravessa o rio. E se ele remar assim? Aí do fundo do coração ele merece ser mordido por um crocodilo. Beleza? Mas definitivamente não atravessa o rio. Tá bom. Eu não sei ainda para onde tá, ele só me deu o módulo da velocidade do homem. Gente, quando ele diz que o homem tá remando com essa velocidade, concorda que ele tá fazendo força sobre o remo e o remo tá atritando com a água. E o atrito com a água gera uma reação que a água faz sobre o remo e isso empurra o barco para frente. Beleza? Em outras palavras, a velocidade do homem não é com relação à terra, é com relação à água. Beleza? É com relação à superfície em que ele está apoiado, em que ele encosta, tá? Então, quando ele fala velocidade do homem, ele quer dizer com relação à água, que ele chama de rio, né? Eu vou chamar de rio aqui. Isso aqui tem módulo 2,5 km por hora, mas eu não estou interessado no módulo nesse momento, estou interessado no vetor. Se o homem quiser chegar a um ponto diametralmente oposto na outra margem do rio, meio ruim a FUVEST falar desse jeito, diametralmente oposto. Diâmetro é uma característica de circunferência. Mas eu entendo o que ela quis dizer. Acho que está bem claro o que ela quis dizer, né? Está dizendo que se o homem parte desse ponto, ele quer chegar nesse ponto. Tudo bem? Remando de forma a atingi-lo diretamente. Diretamente por quê? Porque ele poderia remar para direita aqui, ele ia chegar aqui, aí ele vai a pé, né? Tá? Ela não quer que seja assim, ela quer que atinja diretamente, direto pela água. O tempo necessário para a travessia, medido em minutos, é... Bom, a parte mais difícil desse exercício é para onde rema esse homem. Ele rema inclinado para baixo? Ele rema para a direita? Ou ele rema inclinado para cima? Sempre quando eu falo ele rema, eu estou falando com relação às águas. É inclinado para cima, concorda? Por quê? Porque se o rio tivesse parado, ele chegaria aqui. Mas como o rio não está parado, o rio empurra ele para baixo e ele acaba chegando aqui. Quanto inclinado para cima? Aí é outra história. A gente vai descobrir quando a gente tiver que descobrir. Beleza? Mas eu sei que vai ser inclinado para cima. E eu sei que a soma desse vetor velocidade com o vetor velocidade dele tem que dar um vetor velocidade horizontal com relação à Terra. Por quê? Porque a velocidade do homem com relação ao rio mais a velocidade do rio com relação à Terra, ó, corta o rio, vai dar a velocidade do homem com relação à Terra. Então, assim, se você não tivesse entendido esse negócio de que o rio está empurrando para baixo, então o homem tem que remar inclinadinho para cima, às vezes não é fácil de sacar isso no exercício, de ter essa visão. Aí você pode aplicar soma de vetores. E aí você não precisa da visão. Isso vai te mostrar direto. Beleza? Tá bem. Querem ir até o final desse exercício? Sei que já fiz com vocês, mas vamos lá. Vamos até o fim. Então vamos lá. Eu sei que a soma vetorial aqui tem que dar...
A velocidade do homem com relação à Terra. Então eu sei que a velocidade do homem com relação à Terra tem que ser um vetor aqui para a direita. Essa é a velocidade do homem com relação à Terra. Eu não sei quanto que é o módulo desse vetor, mas eu sei que esse é o vetor. Eu sei que a velocidade do rio com relação à Terra é um vetor para baixo. Vou até fazer esse daqui de verde, porque está confundindo as cores. Se bem que não, vou fazer de vermelho. Essa é a velocidade que o homem faz, essa aqui é a velocidade que o rio faz. Pronto. A velocidade do rio com relação à Terra vale 1,5 km por hora. E a velocidade do homem com relação à Terra tem que ser assim. Tem que fechar esse triângulo. Por que que essa velocidade do homem com relação... Eu falei a Terra, mas é ao rio, tá? Por que essa velocidade do homem com relação ao rio tem que fechar esse triângulo? Porque eu sei que esse azul mais esse vermelho tem que dar esse preto. Belezura? Esse azul mais esse vermelho tem que dar esse preto. Então, partiu da bundinha do azul, fez a trajetória, chegou na cabecinha do vermelho, deu esse preto. Tudo bem? E eu sei que isso aqui mede 2,5 km por hora, segundo o enunciado. Como o rio corre numa direção perpendicular a essa, então eu sei que esse ângulo é de 90 graus, e aí vale Pitágoras. Por Pitágoras, a gente conclui que o módulo da velocidade do homem com relação à Teresa, né, à Terra, é 2. 2,0 km por hora. Fiz Pitágoras, tá? É um treino 3, 4, 5 disfarçado. Tudo bem até aí? Na verdade que a parte difícil está longe de ser o Pitágoras, né? Tá longe de ser a conta, tá longe de ser a parte em que aparecem os números. São os vetores. É entender essa ideia aqui dos vetores. Beleza, fez isso. Agora, ó, com relação à Terra, o homem vai se deslocar 1 km. Certo? Mas como assim com relação à Terra? Porque com relação ao rio ele se desloca mais que 1 km. Já explico isso daqui com mais calma. Olha só, então com relação à Terra ele vai se deslocar 1 km. Então eu vou falar assim, ó. ΔS do homem com relação à Terra é igual a 1 km. Velocidade do homem com relação à Terra é igual a 2 km por hora. Então eu consigo descobrir o tempo fazendo ΔS sobre ΔV. Beleza? Acabou. Então eu sei que o tempo... Vou fazer direto, tá, gente? Vai dar meia hora. Que é 30 minutos.